Você já se sentiu, em algum momento da sua vida, como se você fosse uma farsa? Ou como se você estivesse se comportando de uma maneira que não necessariamente condiz com quem você realmente é? A gente vai falar um pouco sobre isso. Como ser uma pessoa autêntica, mesmo vivendo num mundo de aparência? Como resgatar a nossa autenticidade pode mudar completamente a nossa forma de viver. Carl Rogers foi um psicólogo americano que eu gosto muito, fundador da psicologia humanista, que dizia que todos nós nascemos seres autênticos. Que todos nós nascemos, de alguma forma, completamente conectados com a nossa própria essência, com o nosso próprio ser. E que nós, naturalmente, respondemos a essa essência de forma natural e involuntária. E aí, no artigo dele que eu li, ele dá exemplo, por exemplo, dos bebês. Se um bebê tá com fome, ele chora. Se ele tá irritado, ele chora. Se ele tá feliz, ele sorri. De forma simples, fluida, natural. No entanto, quando a gente vai crescendo, a gente vai se dando conta de que a gente faz parte de uma sociedade, né? A gente se torna, então, seres sociais, sociáveis. A gente vai crescendo em sociedade e, aos poucos, de forma silenciosa, a gente vai meio que se afastando da nossa própria essência na necessidade de ser aceito. E é aqui que eu acredito que a nossa autenticidade, ela começa aos poucos a ir se diluindo. Começa na escola, na nossa primeira infância. Eu acredito que é nesse ambiente que o primeiro corte afiado na nossa essência é realizado. Na escola, somos obrigados a entrarmos numa mesma caixinha, viramos um ser coletivo, obedecemos as mesmas regras, vestimos as mesmas roupas e tendemos a nos comportar todos de igual forma. É aqui que a gente começa a ser obrigado a se comportar e a acompanhar o efeito manada. É nessa fase de escola que a gente começa os primeiros ensaios de despersonalização, em nome do pertencimento. É aqui que a gente vai começar a moldar o nosso comportamento e a nossa identidade para que a gente realmente faça parte desse grupo coletivo. E tudo isso acontece porque nessa fase a gente já começa um movimento, muitas vezes inconsciente, de pertencimento, de afeto, de validação, de ser aceito pelos amigos, pelos professores, pela sociedade ali, aquele núcleo em que a gente está experimentando pela primeira vez. E o que seria ideal, pensando na manutenção da nossa essência, que acontecesse nessa fase escolar? Talvez pode parecer utópico, mas o ideal é que nessa fase nós fôssemos aceitos no grupo onde estamos inseridos ali, da forma como a gente realmente é. Que a gente fosse respeitado dentro das diferenças que a gente tem. Nem todo mundo gosta de matemática e nem todo mundo gosta de português. E as peculiaridades de cada um, se elas fossem respeitadas de acordo com a natureza de cada um, talvez a nossa necessidade de modulação para esse ambiente não seria tão alta. Porque é justamente aqui nessa fase que a gente começa a ser medido pelos nossos erros. Porque se nessa fase o nosso comportamento lá na época escolar se destoa muito do grupo, a gente passa a experimentar as primeiras experiências de rejeição. E aí, nesse primeiro contato com a rejeição, que é uma experiência nada agradável e que ninguém quer experimentar, começa a ser criado o primeiro abismo entre o que a gente é de verdade e o que as pessoas esperam que a gente seja. A gente começa, então, a elaborar na nossa cabeça um certo tipo de eu idealizado, que é aquilo entre o que eu sou verdadeiramente na minha essência e aquilo que eu passo a acreditar que eu deveria ser. E aí, desde então, a busca por esse eu idealizado começa a ser cada vez maior e cada vez mais intensa, porque aí eu estabeleço como eu quero, então, ser vista, como eu quero que as pessoas me enxerguem, o que elas pensam a meu respeito. E aí, eu vou elaborando máscaras. Uma máscara para uns, outra máscara para outros, dependendo do ambiente eu troco de máscara, dependendo das opiniões eu também troco, dependendo dos grupos em que eu passeio eu também vou trocar, tudo na busca dessa validação
desse reconhecimento e dessa sensação coletiva de pertencimento mesmo. Aqui inicia-se a primeira experiência de sofrimento, porque aqui, a partir dessa fase, é onde a gente começa a se distanciar cada vez mais de nós mesmos. E veja, quando eu falo aqui de eu idealizado, não tem nada a ver com os objetivos, com os anseios profissionais, com os sonhos, com as metas. Não é sobre isso. O eu idealizado aqui, que eu tô falando, é sobre quem eu realmente sou na minha essência e quem eu passo a querer me tornar diante das demandas externas, das demandas das outras pessoas. Por exemplo, na minha essência, eu posso ser extrovertida, rir alto, ser um pouco espalhafatosa. Só que, por uma questão de demanda social, eu reprimo essa essência mais expansiva, começo a falar mais baixo, mudo meu tom, mudo a minha expressão e vou me diminuindo para que a minha expansão não seja motivo de estranhamento para ninguém. Aí eu te pergunto, quantas situações de sofrimento na nossa vida a gente já enfrentou pelo único e simples fato da gente não se sentir aceito, da gente não se sentir amado, da gente não se sentir visto? Porque é por esse ímpeto, esse intuito que a gente tem, essa necessidade de aceitação, em que a gente vai cristalizando muitas crenças que não são nossas. A gente vai internalizando verdades externas que não é da nossa natureza e nem da nossa alma. E se você vem de um lar autoritário, isso fica infinitamente pior. Porque é nesses lares que você começa a ir se descaracterizando como pessoa para que você de alguma forma se sinta amado e aceito pelas maiores referências da sua vida até então, que são seus pais. E aí, quando você nasce em um lar mais rígido, mais autoritário, com esse perfil inflexível, você vai minando cada vez mais a sua essência, o seu comportamento natural, as suas características inerentes, em nome de uma aceitação e como se você quisesse se igualar a esse grupo familiar. Afinal, você não quer ter a sua primeira experiência de rejeição dentro da sua própria casa. E assim, a gente vai seguindo pela vida. Cada vez mais se desconectando da gente mesmo, se desconectando da nossa essência, se desconectando da nossa verdade e da busca natural da nossa alma. A gente vai ficando cada vez mais afiado em atender às demandas externas, às demandas sociais, os códigos que esperam que a gente cumpra. E ao mesmo tempo, a gente vai se tornando cada vez mais surdo para escutar a voz interna e a sabedoria interna que vem através da nossa intuição. Você quer um exemplo de uma crença cristalizada na gente que muitas vezes a gente nem se dá conta? De uns tempos para cá, em épocas de rede social, teve um boom de uma supervalorização da alta performance, da produtividade a qualquer custo, de trabalho enquanto eles dormem, faça o que tem que ser feito. Se a sua vida não anda lá grande coisa, a culpa é sua. E aí veja, a gente vai escutando tantas vezes esse tipo de verdade absoluta que isso vai ficando cristalizado no nosso comportamento e a gente passa a desaprender o poder e a necessidade de descanso, por exemplo. Porque foi vendido para nós essa ideia desse eu idealizado que produz 24 horas por dia, que trabalha infinitamente mais que a maioria das pessoas, que estuda até a exaustão. Enquanto, na nossa verdade interior, na nossa natureza humana, não é assim que funciona. Isso não é biológico, isso não é saudável. E aqui eu vou compartilhar uma informação a meu respeito, íntima, que tem tudo a ver com essa questão, as máscaras que a gente usa e a autenticidade que a gente vai se perdendo. Aos 39 anos, eu tive o meu diagnóstico de autismo nível de suporte 1. Até então, eu sempre fui a menina esquisita do colégio, a gordinha nerd que ficava nos cantos lendo livro e não socializava com muita facilidade. Sensibilidade auditiva, altas habilidades associadas, então a minha socialização sempre foi muito difícil. E por quê? Porque todo autista, ele tem uma dificuldade muito grande em colar máscaras.
A cada grau de nível de suporte, isso vai ficando ainda mais intenso. O autista, ele tem mais dificuldade de se modular de acordo com a demanda externa do ambiente. Então, eu sempre fui julgada como a moça esquisita, a menina esquisita, a menina estranha, a menina que não simpatiza muito com as pessoas, a menina que não interage muito, a menina que não faz muita questão, porque de fato eu não fazia mesmo. Quando eu não gostava de alguém ou de alguma situação, estava estampado na minha cara, porque eu não tinha essa facilidade tão grande de não demonstrar o que estava acontecendo, que hoje eu entendo que era em decorrência do espectro. E depois que eu entendi que eu não era apenas uma menina esquisita, que eu continuo sendo, mas eu entendi uma condição neurológica que muitas vezes vai explicar alguns comportamentos estranhos, que eu comecei a pensar sobre isso. Porque aí você vai me falar, tá, ok, mas se a gente não se modular ao ambiente, a gente não vive em sociedade, vai virar tudo, sei lá, a festa da uva. Sim, a gente tem que aprender a se adaptar aos ambientes e às situações, assim como eu aprendi. Ainda que isso, dentro do espectro, me custe uma energia maior do que talvez uma pessoa que não tem a mesma condição neurológica que a minha. Eu acho que o problema não é esse. A gente se adapta sendo um ser social, obviamente. O problema é quando essa máscara, ela tá tão grudada na nossa cara o tempo todo, que mesmo quando a gente não está em um ambiente social, mesmo quando a gente está só a gente com a gente mesmo, a gente já não se reconhece mais. A gente olha no espelho e já não sabe mais o que é você e o que é crença externa, entende? E o custo de você viver com uma máscara grudada na sua cara o tempo todo, ou numa atuação o tempo todo, nesse empenho de energia para tentar ser aquilo que esperam de você, isso causa um sofrimento que adoece. E a gente vê muitas pessoas com vários tipos de patologias mentais, ansiedade, pânico, depressão, que eu não estou dizendo que tem como causa principal a falta de autenticidade. Não é isso. Eu só estou dizendo que quando você passa a viver algo que não condiz com quem você é de fato, isso se torna tão desgastante a ponto de te levar a uma patologia mental. Porque nessas situações, a nossa verdade, a nossa criatividade, as nossas habilidades naturais, as nossas inclinações da essência, elas vão se tornando cada vez mais abafadas, sufocadas e reprimidas dentro de você. E aí, algo profundo acontece. A vida começa a perder sentido. Em algum momento, quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando cansado desse tipo de situação. A gente vai ficando cansado desse tipo de demanda o tempo todo. Porque em algum momento vai ter um grito interno tão alto que você não vai mais conseguir ignorar, que é o grito da sua alma. E quem consegue aos poucos ir tateando e se aproximando da sua essência e da sua autenticidade, com certeza vai pagar um preço mais alto. Porque você ser dissimulado e atender às demandas sociais é muito prazeroso, né? Para quem convive com você. Uma vez que você assume a sua verdade e se posiciona, com certeza você vai pagar um preço mais alto e isso vai te custar muitas vezes situações, trabalhos, pessoas. Só que a vida passa a ter uma outra profundidade, mais leve, mais sã e com muito mais sentido. Quando você respeita mais a sua essência do que a demanda externa, você vai perceber a sua capacidade de transitar por essa existência com muito mais leveza, tranquilidade e paz de espírito. Porque mesmo que o mundo externo e as demandas externas continuem caóticas, quando você olha para você e se conecta novamente, o seu norte passa a estar bem definido e você já não se distrai com tanta facilidade. Tenta fazer um exercício. Pergunta para si mesmo: onde dói? O que de fato eu acredito? Onde eu me sinto desconfortável? Do que de fato na minha vida eu realmente sinto falta? Com quais argumentos eu realmente concordo? O que eu aprendi com a demanda externa que realmente faz sentido para mim e o que não faz e eu preciso jogar fora?
Porque quando você aprende a silenciar esse barulho externo, esse ruído de fora, é natural que você passe a ouvir mais a sua verdade que vem de dentro. E aí é só dessa forma que a gente começa um lindo e necessário processo, que é o retorno. É a gente voltar para os nossos sapatos. E quando a gente volta para os nossos sapatos e reencontra a nossa verdadeira essência, realmente tudo parece voltar a fazer mais sentido. E a nossa vida ganha uma conotação completamente diferente. E é isso que eu desejo para nós com esse vídeo hoje. Eu espero que, assim como eu, você comece uma trajetória de voltar para os seus sapatos. Obrigada por me acompanhar até aqui. Um beijo, até o próximo vídeo.